Olá, queridos estudantes! Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que estamos aqui nesse momento. O professor Hélio aqui com vocês. E olha só, galera, ainda continuaremos com a estética, tá? Análise filosófica. Não adentrando no componente curricular de artes, tá bem? Ok? A gente vai fazer uma análise agora, Nós fizemos lá no período antigo, né? Como eles viam a questão da estética. E agora, na Idade Média, gente, olha, vamos lá Nós estamos dando uma viagem no tempo sobre a filosofia estética, ok? Vamos lá agora, olha aí. Qual é a aula de hoje? Pronto, olha aí, viu? Eu sempre de parceria, tá, gente? Com a professora Lidiana, filósofa ela também, doutora, né? Então tá aí, gente, a estética medieval, da Idade Média, olha só que interessante. A beleza como expressão do sagrado. Anote já no vocabulário o que é sagrado, gente. O que é estética e o que é o belo, né? Para vocês já... Estilização e simbolismo na arte medieval. Qual é o estilo, né? O simbólico que aparece. O segundo momento da nossa aula é a beleza como reflexo do divino em Agostinho, né? Um pensador lá da Idade Média, pessoal. Olha que interessante isso. A estética tomista, né? Tomás de Aquino aqui, tá? Fundamentos da beleza medieval. Então, gente, a gente vai fazer uma introdução sobre a mudança de estilo. Antes se via o naturalismo, certo? Agora, estilização. E esses dois pensadores, ó, Agostinho, né? De Hipona, e Tomás de Aquino. Eles são... Sabe por quê, galera? Ó, eu particularmente, vem aqui comigo. Eu gosto de tratar os dois porque a figura central da Idade Média é dos dois. Resumindo, ó, o Agostinho, consideramos Santo Agostinho, certo? O doutor da igreja, ele foi do primeiro momento do período da Idade Média, que é a patrística, certo? E lá no segundo momento, período, no final da Idade Média, o Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, também doutor da igreja. Ele era do período escolástico. Olha só, esses períodos, tem mais dois períodos, mas esses são os mais importantes. Tem outros importantes, é claro. Só que aí vocês podem ir além pesquisar, tá bom? Tem outros pensadores da Idade Média. Quem sabe vocês poderão se identificar com eles, certo? Vamos lá com a nossa aula, Lei. Então, assim, gente, ó, o objetivo da estética é procurar compreender como se dá, ó, gente, ó, essa é a filosofia, o papel dela. Como se dá a realização da beleza. Interessante isso. Além disso, né, do lado do espectador e receptor, buscando interpretar a reação à obra de arte sobre a forma do juízo de gosto ou do bom gosto. Olha que interessante. A estética é nessa perspectiva. Lá no âmbito da arte, vocês vão analisar sobre as obras de arte. Agora o ponto de vista, ó, na minha opinião, a análise da filosofia estética sobre o belo, a beleza, a arte, a cultura em si, ela é fenomenológica de Russell, o pensador. Por que isso? É para ver o que ela acontece na nossa vida, quando fazemos uma análise sobre ela, sobre a arte, tá? A beleza, a estética. E olha só, a reação da obra de arte, ó, uma obra de arte, você está ali diante dela, pode ser uma paisagem, sobre a forma do juízo de gosto, né? Nós analisamos a questão do gosto, etc. Vamos lá, olha aí. Continuando. Então, assim, estilização e simbolismo na arte medieval. Gente, na Europa Ocidental, durante a Idade Média, não houve grande interesse pelas artes. Olha que coisa interessante. Consideradas coisas terrenas ligadas à cultura pagã, capazes de prejudicar o fortalecimento da alma e do espírito. Olha só o contexto, tá? Eu estou trazendo vocês para o contexto. No período da Idade Média, bem vocês já sabem que já estão verificando algumas situações, também lá no terceirão vocês vão estudar. A Idade Média em si, ela é voltada para a questão do sagrado, do divino.
Por exemplo, no âmbito da política, é teocracia. Né? Teo é Deus. A administração, né, de uma cidade, de um local, pela inspiração divina. E na arte também tem essa questão do sagrado, né, do divino. Sempre, quando se colocar a Idade Média, sempre as características principais é a questão do sagrado, do divino, da fé e razão junto, o diálogo, etc. Tá bem? Só para contextualizar. Vamos lá, continuando. Então, assim, a Igreja Católica, ela utilizou-se da pintura e da escultura para fins didáticos. Olha só, o que é didática? Vamos lá, voltando aqui. A didática é a educação de uma pessoa, de um grupo, através de algo. Então, é uma didática. Por exemplo, eu estou aqui executando uma didática no âmbito da filosofia. E eles utilizavam a pintura para educar, né, como didática para a população, entender como que era as questões dos princípios, dos dogmas, do reino de Deus, a fé cristã e etc. Então era muito didático, principalmente na catequese, certo? Vamos lá, continuando. Olha aí, vou voltar aqui. Ou seja, para ensinar a religião. Então tá aí. Ó, esse aqui é um dos vitrais da época, a estética, né? A população, os cristãos, etc. As obras de arte assumiram, né, a condição de símbolos. Ó, gente, outra questão importante que vocês podem aprender. Isso daí vai, principalmente, aliás, todos os estudantes da mediação tecnológica de Rondônia, sabe por quê? Todos vocês, de alguma maneira, estão envoltos, né, envolvidos ou dentro, inseridos de uma comunidade tradicional ou comunidade que vive dentro do estado de Rondônia. Por exemplo, quilombolas, né? Olha só, a condição de símbolo. O que são os símbolos para eles, os quilombolas? Essa palavra anote aí no seu vocabulário, tá? Pesquise. As comunidades indígenas, os símbolos, eles estão em toda parte, gente. Praticamente a leitura em si de uma cultura, por exemplo, dentro de uma comunidade, de uma etnia, é simbólica, é símbolos, né? Desenhos corporais, cocá, enfeite, dança, tudo isso. Os pomeranos não podem ficar de fora, tá? A cultura deles, trazida lá do outro estado, né? Do sul, de outro país, etc., tem símbolos importantes que vai falar muito. Olha só a didática. Através dos símbolos da dança, da vestimenta, os rituais em si. Os ribeirinhos também, gente, eles têm seus símbolos, suas culturas. As pessoas também rurais, né, eles têm toda essa cultura deles e simbólica. Então, assim, os símbolos que manifestam, né, a natureza divina lá na Idade Média, olha só. Imagine se ela já está no meio de vocês aqui hoje, no nosso meio. Eu vou me inserir também. Eu sou ribeirinho, moro próximo a Rio Madeira aqui. Porto Velho. Então, nós somos da Bera, né? Os Bera, fala com todo respeito, né? Beradeiros, né? Os dizeres. Vamos lá, continuando. Então, assim, é uma devoção do homem para a divindade suprema, através, são ícones, ó, né? Os ícones feitos, né, de Cristo, aí, ó, abençoando, etc. São símbolos, tá? A postura naturalista é abandonada, está aqui. Na aula anterior, nós vimos que os gregos valorizavam muito a questão do naturalismo. Lembra que nós falamos sobre... Vamos fazer uma pincelada aqui bem rápido. Vem aqui comigo. Os gregos, eles não viam a questão do naturalismo realista, ou seja, desenhar algo como se de fato ele é real, e o idealista, ou seja, pegar aquele realismo e transformar em algo melhor, ideal, como eu gostaria que fosse. Isso foi abandonado lá na Idade Média, então o estilo entrou no lugar do naturalismo. Voltando, olha aí. A estilização, né, ela respondia melhor. Ó. Então o estilo, né, olha só, o estilo religioso, etc. As necessidades da universalização dos princípios da religião cristã. Então, eles analisaram, verificaram, claro que teve um estudo sobre isso. Ó, o estilo é muito melhor do que o naturalismo, certo? A arte bizantina é um exemplo disso, tá?
mantidas suas características próprias, tanto no Ocidente quanto no Império Bizantino, prevaleceu a ideia de que a beleza não era um valor independente dos outros, mas o refugir da verdade no símbolo. Então, assim, para eles, dentro de um símbolo, é como se fosse a imagem em si, simbólica, que falasse muito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou entrar no campo da história, tá? Eu não sou historiador, mas eu pesquiso, certo? Filosofia aí nessa área. César Augusto era o imperador da época, lá nos antigos em Roma. E ele mandou esculpir, ele andou os seus soldados em várias, ou ele o mandou, né? Em vários locais para dominar a cidade. Porém, há cidades que eram longínquas e ele não ia. E como é que ele tinha um domínio sobre aquilo que ele não foi lá? Olha só o interessante, uma moeda, ele esculpiu o rosto dele na moeda. E a moeda estava em todas as cidades que ele tinha domínio. Então as pessoas, pelo símbolo do rosto de César, respeitavam ele. Mesmo pelo fato de ser ameaçado, né, se não respeitasse o imperador. Mas a tática que eles utilizaram com a moeda, que era o dinheiro, né, moeda de troca, por mercadoria, etc., era simbólico. Então, olha só, a análise filosófica, fenomenológica do símbolo. O símbolo ele fala muito, tá? Por isso que muitas pessoas veem as imagens, os desenhos, etc., como simbólico, né? Algo que diz. Às vezes, numa redação, você pode transmitir a redação para uma imagem. Olha, tudo aquilo que está escrito no texto está dentro, ali a imagem representa. Então, vice-versa, tá? Vamos lá, continuando. Entenderam aí a questão do símbolo? Vamos lá. Então, assim, na Idade Antiga, a filosofia ela tratava, né, as artes do ponto de vista poético, né, naturalismo. E na Idade Média, a filosofia trata as artes do ponto de vista estética. Poética, estética, a mudança. Ou seja, estilização, né, o estilo como que era. Então tá aqui a diferença, o naturalismo sempre com imagem de pessoas, principalmente, e o estético, estilo como que seria o gótico, né? Vocês vão adentrar isso no componente curricular de artes. Agora vem aqui para a nossa janela do conhecimento. Vamos lá. Adentrar aí nesse meio na janela do conhecimento. Vamos lá, eu vou abrir a porta e vou lá. Vamos lá? Olha aí. A nossa janela do conhecimento, gente. Então, assim, em algumas aulas eu trouxe para que possamos ver assim, você sabia, né? Não tem essa questão? Olha, algo mais da aula. Você sabia que a arte medieval foi marcada por dois estilos artísticos, o romântico e o gótico, que se destacaram pela construção de igrejas, catedrais e palácios. Voltando aqui. Então, olha só. Essa é algo a mais da aula que eu trago para vocês, a janela do conhecimento. Então, assim, o gótico, né, ele trouxe muita influência. Inclusive, no nosso estado de Rondônia, tem igrejas, né, no estilo do gótico. Vamos lá, continuando a aula, olha aí. A beleza como reflexo do divino em Agostinho. Então, assim, fiz, né, essa imagem de inteligência artificial, assim, como simbologia, né? Apenas ilustração. Então tá aí Agostinho, né, escrevendo, etc. E analisando sobre a questão da beleza, que é o tema da nossa aula. Ele era Aurélio Agostinho de Hipona, né? Nasceu em Tagaste, pequena cidade no Mídia, né, na África. Ele é considerado como o mais importante dos padres da igreja. Sua obra mais importante foi Confissões, bem interessante, os livros que ele escreveu. Ele teve formação espiritual e filosófica. Então tá aqui uma espécie de Fides, et ratio, né? Fé e razão. Então a formação dele foi nessa perspectiva aí. Além do mais, ele foi um pensador com notável capacidade de percepção e beleza das coisas que estão ao seu redor. Então tá aí, gente, olha só, que interessante. Alguém de vocês, uma pergunta, né?
Alguém de vocês tem essa capacidade? Eu posso nominar aquela de sensibilidade. Vocês têm? Alguém de vocês aí? É, vocês mesmo. Sensibilidade de algo, de uma arte, uma paisagem, de uma beleza. Às vezes nós até notamos o comportamento dos colegas, se ele está bem ou não, pelo esse nosso eu interior que é sensível ao exterior, que é o outro. Chama-se altruísmo, né? E ele tinha essa notável, Agostinho tinha essa notável sensibilidade com as questões da beleza, da estética, né, de análise. Olha só, eu tenho essa queda, não se preocupe, isso é comum da gente. Pode ser para outro contexto, etc. Ok? E aí, já não levantou a mão? É eu. É isso mesmo, tem muita gente que tem essa sensibilidade. Voltando lá, vamos lá. Então, assim, no contexto da estética, ele foi influenciado pela filosofia neoplatônica. Gente, neo é novo. Ó. Platão, né? O que Platão disse. Então, assim, muitos falam, né, que Agostinho pegou o pensamento de Platão e trouxe para o lado da fé, do cristianismo. Em outras palavras, quer dizer, cristianizou o pensamento de Platão, trouxe para cá. Para ele, Agostinho, nós estamos falando ainda, a percepção da beleza está no interior, exterior onde o homem está inserido. Então tá aí, galera. Acabei de perguntar de vocês. A percepção que vocês têm, eu, professoras e professores presenciais também, as pessoas. Essa percepção que alguém percebe, outros não, tá? Não tem essa capacidade, mas tem em si, mas não é aguçada como outras. Está no interior da pessoa e no exterior. Olha que interessante isso. Então temos essa capacidade de ver, né, algo, de perceber, de emitir, né, no nosso eu, além de adquirir e emitir a questão da beleza, do belo, da estética. Bem interessante. Isso já é um princípio, a meu ver, do conhecer a si mesmo. Né? Vamos nos conhecer a partir disso. Passar a conhecer eu, professor Hélio, você, Maria, João, Pedro. Tá bom? Continuando. Opa, volta aqui. Assim, por dizer, ó, a beleza de qualquer objeto material está na harmonia das partes, tá? Então, assim, unida a certa suavidade de cor. Olha só, como a sensibilidade, né, da percepção das coisas. Além do mais, se você percorrer o caminho da interioridade e exterioridade para chegar a uma visão ampla sobre o belo e a beleza. Então tá aí. Aqui, gente, Agostinho já deixou pista de que a análise da estética de tudo, ou de uma arte, pode ser na audição também, tá? Na música, na poesia, o romantismo, etc. Já deixou ele deixou já os sinais de que é passado pelo interior e o exterior da pessoa. Não é assim, alimento, não, mas é um alimento da alma, como se fosse na perspectiva. Você se interiorizar naquela obra de arte, naquilo que você faz, naquilo que você produz, inclusive aí nas trilhas de aprofundamento vocês vão poder produzir poesias, músicas, artes e etc. Então, isso é o eu, né? O você interior transmitindo, né? E percebendo com percepção da beleza. Então é uma filosofia do eu interior. Já percebeu, né? Olha lá. Vamos lá, continuando. Então, assim, não como um conceito, mas através da sua interferência no itinerário do homem, tá? Não como um conceito, né? A beleza interior. Segundo ele, tanto a audição como a visão são sentidos fundamentais, universais, que é geral, e superiores aos outros. Olha só, a audição e a visão é superior aos outros sentidos, porque permite observar a beleza. Só que olha só o outro ponto. Será que eu não posso, por exemplo, um gastrônomo, né, a pessoa que faz gastronomia e prepara aquele alimento, ele conecta hoje atualmente a pessoa nos sentidos.
para que ela seja atraída. Por exemplo, quais os sentidos que temos? A visão, a audição, paladar e olfato, né? Olha só, fez o prato e a visão. O prato está lindo lá, eu vi. Eu senti, né, o olfato. Eu vou ver o paladar. Eu vou ouvir as pessoas sussurrando como tá bom. Então, assim, eu estou trazendo isso, mas ele disse para observar a beleza. E na gastronomia não tem beleza, não tem arte? Ó, trouxe esse lado para vocês perceberem. E na dança, e na cultura, na vestimenta, nas fantasias, no cocá, nos desenhos no corpo. Olha que interessante. Tudo isso tem a perspectiva da estética, tá? Vamos lá, continuando. Assim, resumidamente, trouxe até uma imagem aí daqui dos nossos concurso de Rondônia sobre belezas naturais. Os alunos aqui do estado de Rondônia que fizeram essas obras de arte. Tudo só para destacar, ok? Resumidamente, Agostinho ele acreditava que ser humano precisa exercitar, olha galera, o autoconhecimento, a capacidade de autoconhecimento. Então é o conhecer a si mesmo, tá? Pois ela é uma chave fundamental para se chegar a quê? Contemplação da beleza. Muito bem, ó. Que legal, né? Então assim, resumidamente ele vai dizer, ó, é uma capacidade de autoconhecimento, de conhecer, de exercitar isso. Aristóteles falou que a virtude é exercício do dia a dia. Todo dia tem que exercitar para alcançar e viver sempre na virtude. Mais ou menos nessa perspectiva aí, ok? Vamos lá, continuando. Aí, galera. Ele também valoriza as artes. O mundo é belo porque é contemplado de unidade e ritmo. Mas para perceber a unidade rítmica que abarca o belo, temos que educar o olhar, ó, para contemplar a harmonia do belo. Além do mais, a beleza, a verdadeira beleza, deve ser compreendida como um reflexo de perfeição divina, que eleva a alma humana para além do mundo material em direção a Deus. Então tá aí. Ó, resumindo, Agostinho sobre a beleza, ela é interior que emite para o exterior, que contempla e liga a alma com Deus, nosso espírito, olha só. Essa é a questão que ele coloca. Agora vamos lá, pular para outro pensador, olha aí. Isso mais na frente, no outro período, da escolástica. É Tomás de Aquino, um desenho ilustrativo dele. A estética tomista, né, que é de Tomás de Aquino. Fundamentos da beleza medieval. Então ele também é santo, né, considerado e doutor da igreja. Santo Tomás de Aquino, ó, bem lá na frente, século XIII. Ele nasceu em Aquino, uma comuna italiana, no castelo de Roccaseca, né? Ele foi filósofo e padre italiano da Idade Média, então tá aí. Em 1500 ele recebeu o título de doutor da igreja, não, olha só, mais ou menos 3 séculos depois. É considerado príncipe da escolástica, é por isso que eu coloco os principais, tá? Principal obra, Suma Teológica. Gente, quem puder ler, são vários livros, a coleção, fala de muitas coisas, sobre a existência de Deus, sobre a fé e razão, e etc. Então, trata muito, muito bom mesmo. Quem desejar ler, recomendo, tá? Ele foi realista e objetivista. Realismo, né? Sobre o realismo e objetivista. Buscou sempre a essência da beleza no objeto, sempre. A ligação do eu com o objeto. Seja este pertencente ao universo da arte ou da natureza, certo? Beleza é aquele bem que é aprazível somente por ser um bem. Olha que interessante. Ela é boa, né? Aprazível só porque ela é boa. É do bem, né? Para ele, a arte é virtude. Então tá aí. Esse carinha aí, ó, esse pensador, influenciadamente, ele foi, vem aqui comigo,
esse pensador ele foi influenciadamente por Aristóteles. Olha só que interessante. O primeiro que eu falei anterior, Agostinho, ele trouxe a influência do pensamento de Platão para a fé, certo? Cristianizou o pensamento de Platão. O Tomás de Aquino, ele, por assim, gostar muito das características do pensamento de Aristóteles, ele trouxe o pensamento do Aristóteles para a fé cristã, ou seja, cristianizou o pensamento de Aristóteles, né? É um neotomismo, Tomás de Aquino, o aristotelismo, né? Vamos lá, continuando a lei. Para ele, a arte é virtude, gente. Então, Aristóteles fala que a virtude, né, é um exercício do dia a dia, no cotidiano. Todo dia a dia de exercitar a virtude. Então, assim, para ele, havia 3 coisas a ser observada para alcançar a beleza. Integridade, né, nessa perspectiva aí. Ou perfeição, porque o que não tem integridade é feio. Então, assim, um dos critérios que Tomás de Aquino colocou é ter integridade. Né? Vocês vão analisar ou perfeição. Então, assim, para ele vai dizer assim, que se não tem, né, essas 2 coisas, ele vai dizer, ó, a arte em si, o objeto em si, o aspecto que você está analisando, ele coloca até a palavra, né, vai ser feio. Né? Não tem nessa perspectiva. Então, os critérios, né, a observar uma arte é isso. Tem integridade? Quando você estiver diante de uma obra de arte aí no seu cotidiano, tem integridade? Então, vamos analisar. Tem perfeição? Então, vamos lá. O outro ponto, vamos lá. A devida proporção e harmonia na arte. Gente, é necessário ter proporção. Olha só, até, só para vocês analisarem. Olha só, vem aqui comigo. Até naquela obra de arte chamada abstracionismo, você já ouviu falar lá no componente curricular de arte? Abstracionismo. Ou seja, os artistas, eles pintam, né, desenham, sem observar o que eles estão fazendo, ou seja, o abstrato. Não tem uma contação, não tem algo que eu vou fazer. Vou desenhando aqui. Mas eles, por ter esse eu interior, vamos lá no Santo Agostinho, esse eu interior, eles colocam a harmonia, gente. Eles colocam a proporção dentro desse abstracionismo. Ao ponto de dizer, quem não conhece, é claro, a arte, vai dizer, é uma pintura qualquer um pinta. Não. Aquilo existe uma harmonia, uma proporção bem interessante ao qual o pintor ele é capaz de fazê-lo, nessa perspectiva. Então, quem não conhece vai falar que não tem abstracionismo. Outras artes também, arte pobre, né? Arte pop, que usa reciclados para fazer arte. Então, tudo isso há uma devida proporção e harmonia para analisar uma obra de arte segundo Tomás de Aquino, ok? O outro ponto, vamos lá, o terceiro. Então, assim, ele via um certo esplendor. Tá aqui. Claridade e iluminação no objeto contemplado. Gente, lá quando eu estudei um pouco sobre a história da arte, só analisando, tá? Eles falam em italiano chiaro escuro, né? Claro e escuro, ou seja, a claridade com a tonalidade da sombra, né, no aspecto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando vamos fazer ultrassonografia, nossa, a pedra na vesícula ou a pedra no rins, eles analisam também a questão da sombra. Se tiver sombra destacadamente, proporcionalmente analisa o tamanho da pedra. Então, assim, na obra de arte também, a claridade, né, com a iluminação e da sombra, né, vai dar uma tonalidade visível do objeto. Às vezes, umas imagens em 3D elas são capazes de fazer isso, nessa perspectiva. Então, tem o objeto, né, de análise sobre a iluminação, proporção e a claridade, tá? São os 3 aspectos, vamos só rever aqui eles. São os 3 aspectos, né, que o Tomás de Aquino coloca para analisar dentro do âmbito da
da beleza, da arte, né? Voltando lá. Então vamos lá. Então são esses três aspectos. Integridade ou perfeição, né? A ser observada para alcançar a beleza em si. A devida proporção e harmonia. Se não tiver, não tem como você alcançar. Sobre o pensamento dele, tá? Claridade e iluminação. Ele via um certo esplendor, uma espécie de brilho, né? Ou claridade no caráter essencial da beleza. Olha que interessante. Então é nessa perspectiva. Vocês viram, gente, que o Santo Agostinho, né, ele via uma perspectiva mais interior, né? Interiorizar a obra de arte. Tomás de Aquino não, diz, tem algumas características. Ele é mais visível, né, exterior. Ele diz, as coisas foram feitas para o bem, deve ser analisada para o bem e para o bom. Então ela emite uma beleza de certa forma. Só que tem coisas que são feitas para o bem e eu posso usar para o mal nessa perspectiva aí. Já é outro contexto, ok? Só para vocês entenderem. Então ele viu, tem que ter algumas características para eu possa analisar uma obra de arte. A primeira do Santo Agostinho, interiorizar e emitir para o exterior, né? Aquela da beleza. E o Tomás de Aquino não, tem que ter iluminação, integridade, claridade, tem que ter quê? Proporção e harmonia, tem que ter integridade ou perfeição, para que eu possa emitir, né, nessa perspectiva aquilo que é plausível, né, para dizer, a arte, a beleza, a estética está ali, dentro dessa obra de arte que você produziu. Então é nessa perspectiva que nós vamos analisar. Vimos como todo, né, a estética na Idade Média ela é voltada para esse lado. Existe, como eu falei antes, existe outros pensadores, né, que destacam um pouco, de alguma maneira muito pouco, sobre a estética, sobre a questão da beleza, da arte em si. Mas aí eu deixa para que vocês possam ir além, tá? Não vamos deixar só aqui nesse ponto, não. Eu coloquei a luz lá, tá vendo ali a luz? Aí vocês agora vão além disso, abrir a porta do conhecimento, viu a janela lá? Abra a janela do conhecimento e quero ver uma curiosidade, quero ver outro pensador que fala sobre a beleza, sobre a estética na Idade Média. Olha, interessante, ok? Então aí, vou mostrar para vocês as nossas referências que utilizamos, tá? Essas são. E vem aqui comigo. E daqui a pouco, pessoal, vocês vão fazer de volta, tá? Pra gente fazer uma análise geral da nossa aula. Tchau, tchau. Não saia daí, não.